Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Destaque. Eu sei que vocês gostam do programa Destaque, eu também gosto, também estava com saudades e estava com mais saudades dela ainda. É isso aí. Hoje nós temos a presença da nossa querida Luciana do Rocio Malon. Eu já vou colocar ela conosco. Boa noite, Lu. Boa noite, Mari. Boa noite, amiguinhos aí da Mari, do auditório da Mari, amiguinhos virtuais. Boa noite. E hoje eu estou acompanhada. Olha quem está aqui comigo. Ai, Sexta-feira 13, né? Ele veio aqui, ó. Gente, é fácil fazer um saci de meia. Não é difícil, não, ó. Só você pegar uma meia velha, abrir aqui, colocar o papelão, depois colocar aqui a touquinha dele, ó. Hoje é, né? Hoje é dia sexta-feira bom, Lu. 13, né? Oi? Dia que ele aparece, olha, tá aqui. Olha que o outro amiguinho aqui também empoeirado, né? Eu tirei da caixa. O Bumba é meu boi, o boi Bumbá. Eu tô com amiguinhos aqui, eu não tô sozinha. E a outra, né, uma vilã do sítio do Pica-Pau Amarelo. A Cuca! Ó, a Cuca! Então eu tô acompanhada aqui dos amigos da Sexta-feira 13. Isso aí, hoje, sexta-feira 13, né? E a Luciana vai falar para nós sobre o folclore, né, Lu? Sim, Sobre as lendas. Vocês podem fazer perguntas para ela. Já compartilhem, já marquem os amigos para poder estar assistindo também, né? Vamos começar por onde hoje, Lu? de qualquer jeito, de qualquer lugar, né? Que folclore significa, na linguagem antiga, sabedoria do povo, as histórias, as danças, as crenças, tudo isso faz parte do folclore, tudo isso é folclore e faz parte da identidade do lugar. Então, faz parte da personalidade da pessoa, da cultura da pessoa, né? E hoje é sexta-feira 13. Mas sexta-feira 13 tem assim, esse número 13 tem algo de misterioso desde a época lá da mitologia nórdica, que dizem que o deus Loki, ele fez um jantar, e nesse jantar tinham 13 pessoas, só que ele se esqueceu de convidar o deus do fogo e das trevas. Ele descobriu, foi no jantar que tinha 13 pessoas e fez a maior confusão. E um daqueles deuses morreu. Essa é uma das lendas que diz que 13 dá azar, né? E agora, um negócio que é bíblico, né? Que o Jesus, né? Ele fez daí com a última ceia com 12 apóstolos, e contando com Jesus daria 13, depois ele foi crucificado, então o número 13 tem toda essa aura, né? E a sexta-feira, então, lembra do deus Loki que eu estava falando? Então, a esposa dele era a deusa Friga, a deusa da sexta-feira. Então, olha a ligação com o 13 com a sexta-feira, né? Mas eu queria fazer um apelo para as pessoas, né? Que hoje é sexta-feira 13. Então, para quem tem gatinho preto, vocês cuidem do gatinho preto, até mesmo cabra preta, bode preto, vocês cuidem, porque tem pessoas maldosas que fazem rituais com sacrifícios de animais. Então, fique de olho no seu gatinho preto, se você da pecuária, se você aí da região metropolitana tem sítio, tem algum animalzinho preto, então tome cuidado nessa sexta-feira 13. Cuide direitinho dele, porque tem pessoas maldosas que fazem rituais na terça-feira, na sexta-feira 13. Inclusive, eu coloquei numa história real, onde eu e meus amigos salvamos uma cabra, que ela ia ser sacrificada. Nós soltamos a cabra, né? Isso foi lá nos anos 80, numa sexta-feira 13. Soltamos a cabra porque ela ia ser sacrificada. Nós entramos no quintal da pessoa e soltamos. Nós não sabemos para onde ela foi, mas que salvamos essa cabra no dia de sexta-feira 13, salvamos. Meu Deus, que absurdo, né, Lu? Vamos dar boa É. noite para o pessoal que está entrando conosco? A Alice Almeida está com a gente, está dando boa noite. Boa noite. A Franci Borges também está com a gente. O Cláudio Cruz. Isso aí, o Monique Carreira. O pessoal já está entrando, já está compartilhando. A Ana Vamp também está com a gente. Boa noite. Então, os amigos perguntaram se vai ter no YouTube também, que tem uns que estão trabalhando à noite, pessoal do shopping, que trabalha no shopping, para assistirem depois. Então, posso falar para eles que terão no Todos os live programas, Lu, agora todos os programas a gente coloca depois no YouTube. Todos os no YouTube programas. da Rádio Amor e Vida. Vou falar para eles.
Sim, agora a gente tem toda a programação da rádio, a gente tem também no YouTube, até por questão da gente não perder mais nenhuma gravação, mais nenhum programa, né? Que já andou acontecendo, né? Então agora a gente coloca tudo lá no YouTube, tá? É porque as pessoas que foram entrevistadas comigo, acho que há 2 anos atrás, que foi em 2024, né? Que tive aquele programa de cultura, eles estavam com os links antigos e tinha sumido, né? Então, para não acontecer isso, estão colocando no YouTube, né? Pois é. Acho que você vai ter que voltar com o programa Cultura agora para a gente começar a gravar todos os programas. Eu vou esperar aqui a situação da minha casa, que a minha mãe não está andando mais direito, sabe? Então, está usando fralda direto. Então, eu tenho que levar no banheiro, eu tenho que levar toda a comida na boca, porque o Alzheimer faz isso, né? A pessoa vai perdendo os movimentos aos poucos. Você é uma guerreira, Lu. O Eliseu Cordeiro de Lima está dando boa noite para nós e falou assim: estamos juntos. Boa noite, o Eliseu, ele é esposo da Ana Vampi. Isso mesmo. Boa noite, Eliseu. Isso. A Bruna Silva falou boa noite, programa maravilhoso. Lu, mas conta para nós sobre o folclore brasileiro. O que você tem para contar para nós, assim? O folclore brasileiro. Básico, né? Então é importante trazer uma pessoa igual a você, assim, porque você entende bem, né? Esse assunto você domina, né, Lu? O folclore brasileiro, ele é rico, né? E ele é uma coisa, assim, que ele engloba todas as etnias, né? O afrodescendente, o indígena, o branco. Olha o Saci como ele é democrático. Ele é afrodescendente, só que o nome dele é Tupi-Guarani, que Saci Pererê, em Tupi-Guarani diz saltitante e caolho. Ou dizem saltitante sem a perna. E pode ter essas duas traduções. Então, o nome dele é Tupi-Guarani, mas ele é afrodescendente. Ele fuma aqui o cachimbo indígena, né? Que é dos indígenas, e esse capuz aqui que é da etnia branca. Então, ele é muito, assim, multicultural, Saci. E tem mais uma coisa, ele também, né, ele é PCD, ele é uma pessoa com deficiência, ele pula com o pé só. E ele também tem o problema que ele fuma. Então, a criatura, o personagem mais democrático do nosso folclore é o Saci Pererê. Né? Então, o nosso folclore ele é muito rico. Tem a parte indígena. Muita gente tem medo. Muita gente tem medo, né? Então, dizem que o Saci, né, quando desaparece alguma coisa no teu sítio, some algum bicho, é o Saci que pegou. Mas nem sempre, né? Porque também tem aquele outra coisa do folclore, não é brasileiro, ele é europeu, mas é bem interessante, do São Longuinho. Porque toda vez que eu perco alguma coisa, eu rezo para São Longuinho e imediatamente eu acho. Então, é uma coisa assim, bem interessante. É bem interessante, né? E a gente incorporou também folclore de outros lugares, né? Por exemplo, aqui a cuca. A cuca, as pessoas pensam que é brasileiro, não. A cuca, a origem dela, aqui, ó, a origem dela é de Portugal, que tem uma parte ali de Portugal, onde as mães falavam para os filhos, se você não dormir, aquela jacaré fêmea vem pegar. Era um local onde tinha muito rio, né? Por isso que tem aquela música, Nanda, Nenê, senão a cuca vem pegar. Então, é essa história, né? De que a cuca era a jacaré fêmea que pegava a criança para fazer feitiço. E os portugueses trouxeram, né? Essa personagem para o Brasil. E tem personagens que são bem brasileiros, o Bumba Meu Boi, né? Que tem a história ali que era o escravo, estava com a escrava, e a escrava estava grávida. Era o Chico e a Catilina. Um chama de Catarina, outro chama de Catilina. E o patrão dele tinha saído para trabalho, né? E a Catilina, que estava grávida, queria muito comer a língua do boi. E ele pegou qualquer boi que vinha na frente. Ele pegou, matou o boi para tirar a língua, mas os outros empregados viram assim. Os outros escravos falaram: não, esse é o boi principal que o nosso chefe, o nosso patrão gosta, não tem que ressuscitar o boi. Dizem que esse boi faz milagres, que ele até canta. Então, ele ficou desesperado, chamou o pajé, e o pajé fez com que o boi ressuscitasse. Só que ele ressuscitou de uma forma mais charmosa, ele ressuscitou com fitas, com o poder de voar, todo brilhoso. Então, assim surgiu a lenda do Bumba Meu Boi. É bem interessante, tem a dança do Bumba Meu Boi. Então, são histórias muito interessantes. Você descansa um pouquinho tua voz. O Carlos Almeida falou que interessante, também está com a gente.
E olha quem está com a gente, o Éder Aquino, né? Aquino Einstein. Boa noite, internet fraca aqui, mas estou por aqui. Saudades de você, Éder. Inclusive, boa noite, é excelente professor de teatro. Ele tem agora uma escola de artes perto da Praça Rui Barbosa, na Voluntários da Pátria. Sim, eu fiz aula de teatro com o Éder, ele é maravilhoso. Um grande professor, saudades do Éder. Eu tô louca para conhecer o espaço do Éder, mas quando eu posso ir, ele nunca tá. Ah, ele não me convidou ainda, porque se ele me convidar, eu vou lá, a gente pode ir lá um dia, Lu, durante a semana. É que eu só posso sair sexta-tarde por causa da minha mãe, né? Porque eu não tenho dinheiro para... cuidadora tá caro. Lar de idosos tá caro. Então, sou eu que cuido, né? Eu posso até, de repente, numa segunda ou numa terça-tarde conseguir ir. A gente pode ir lá gravar com ele, né? É que só tô podendo sair na sexta-tarde agora por causa da minha mãe. Entendi. Mas vai dar certo. Uma hora vai dar certo. E Márcio tá com a gente. Um abraço pro Dionei, pessoal do Palco Curitiba, né? Dionei aí, ó, fotógrafo das estrelas com a gente. Maru Santana. A Maru Santana assim, falou assim, boa noite. Olha, a Luciana voltou. Que show. Olha aí, Lu. O pessoal tá feliz que você está... Pois é, eu até queria voltar pro programa, mas a minha mãe tá assim, ela tem que ir no banheiro, eu tenho que levar, porque ela não tá andando mais direito, eu tenho que trocar fralda, essas coisas assim, então isso meio que dificulta, sabe? Gente, hoje ela está conosco aí, né, participando, e sempre que ela pode, ela tá com a gente, mas ela não tem como voltar com o programa por causa da mãe, né, Lu? Mas assim que ela melhorar, assim, uma coisa que eu vou pensar, né, em voltar com o programa, voltar com aula presencial de dança, a voltar a participar do sarau presencial, porque eu parei, tive que parar, porque minha mãe não tá andando mais, né, então eu parei com um monte de coisa. É verdade, mas o público entende, né, a Maikele falou volta. Obrigada. Carinho do pessoal aí para você, né? Gente, a Lu tá falando aí das lendas do folclore brasileiro, né? Não só brasileiro, como de outros países também, né? Assunto bem interessante. Hoje, sexta-feira 13, ela já falou para vocês guardarem os bichinhos pretos, os gatinhos, né, Lu? Sim, porque tem pessoas malvadas que fazem sacrifícios e rituais com animais da cor preta na sexta-feira 13. Então, vocês cuidado se vocês tiverem gato preto, bode, cabra preta, né? São animais também muito visados na sexta-feira 13, porque tem pessoas que não têm amor aos animais e fazem esse tipo de coisa. Então, para vocês tomarem cuidado. A Ana Vamp falou assim, alguma história da sexta-feira 13, ela até falou no início, mas acho que você não tinha entrado ainda, Ana. Assim, quando eu era adolescente, nos anos 80, eu morava perto da escola, e perto da escola tinha umas casas, assim, né? E de manhã eu fazia a aula normal, e de tarde, para quem quisesse, tinha aula de reforço, aula de teatro, tatilografia. Eu peguei reforço de matemática, porque eu tinha dificuldade em matemática, né? E daí eu fui para aula de manhã. Daí eu estava caminhando com umas amigas, né? E daí no muro de uma casa eu escutei, né? Que tinha uma cabra, né? A gente olhou, viu que tinha realmente uma cabra, era preta, de olho azul, muito bonita, né? Daí depois voltei para de tarde fazer o reforço de matemática, mas como tinha prova no dia seguinte, eu fiquei fazendo esse exercício até tarde da noite, né? Daí eu fui caminhando de noite, escutei naquela casa 2 homens falando, vamos sacrificar essa cabra preta para sexta-feira 13. Agora o feitiço tem que dar certo. Eu fiquei assustada, né? Vou matar a coitada da cabra. Eu falei para os meus amigos assim, olha, querem matar aquela cabra, que tal se a gente tirasse aquela cabra, porque ela fica amarrada uma corrente, mas a gente pode quebrar, não, a gente tem que quebrar, né? Chama os meninos mais fortes, eles quebram. Daí a gente ficou de tocaia, vendo quando os donos saíram, quando eles saíram, a gente pulou o quintal, que era muro baixinho, naquela época, anos 80, né? É muito baixinho. Os rapazes cortaram ali a corrente da cabra, mas quando eles cortaram, a cabra começou a pular e foi para longe. Daí, pelo menos, a gente salvou a cabra, né? E daí, naquela noite, eu sonhei que estava no monte e que a cabra veio até a mim e começou a lamber minha mão. Só que eu sentia que realmente uma cabra lambia minha mão. E meu quarto estava escuro. Daí eu toquei na tecla.
né? Só que antes de tocar na tecla, eu escutei barulho de como se fosse patas de cabra pulando. Eu toquei na tecla, não vi mais nada. E minha janela estava fechada, sabe? Então foi uma coisa muito estranha que aconteceu. Então, por isso que tomem cuidado com animaizinhos pretos, né? Principalmente hoje, sexta-feira 13. Então fica a dica aí, né, gente? Prenda os seus bichinhos, né? A Monique Carreira está com a gente. Boa noite, Monique. A Júlia Barbosa falou que legal, meninas. A Suzy Almeida, boa noite, programa muito top. A Júlia Barbosa pediu para você contar mais histórias. Isso, que tipo de história? Vocês querem lendas de Curitiba, né? Aqui nas lendas de Curitiba tem lendas com animais que eu amo muito. Tem o gato Boris, que ele era preto, né? E diz que o gato Boris morava numa livraria chamada Trovatore, no Largo da Ordem. Mas que nas noites de lua cheia, ele virava um homem afrodescendente com olhos cor de mel. E uma turista de São Paulo foi lá nas baladas do Largo da Ordem e um rapaz afrodescendente com olhos cor de mel e com um laço no pescoço vermelho, dançou com ela. E ela queria, assim, conversar mais à vontade com ele. Ele falou, não, já deu 3 da manhã, eu preciso ir embora para casa. Daí ela seguiu ele correu, desde que ele pulou no telhado, ela viu quando ele caiu dentro de uma livraria. No dia seguinte, tinha feira no Largo da Ordem do domingo, e ela entrou onde era essa livraria. Ela falou assim, eu quero falar com um rapaz chamado Boris, ele falou que mora numa livraria, ele falou que mora aqui. Não, o rapaz falou assim, o dono da livraria, não, Boris é um gato, não é nenhum homem com esse nome, o gato está no fundo. Daí ela entrou lá pro fundo e viu um gato com olhos cor de mel e com o mesmo laço vermelho no pescoço que o homem que ela dançou estava usando. Então, essa aqui é uma lenda de Curitiba, que é a lenda do gato Boris. A Júlia Barbosa falou, o gato virou um príncipe. Ou príncipe do gato, né? O gato. Aqui também tem a história do gato Kiko, que o gato Kiko, ele disse que ele foi costureiro, né? Que em Curitiba, quando a Curitiba ainda era Vila Nossa Senhora da Luz, né? Onde o doutor Muricy tem um casarão antigo ali, que agora é uma loja. E ali morava um costureiro apelidado de Kiko. E o Kiko sempre falava, né? Ai, pô, se eu morrer, eu quero virar um gato, porque o gato, se ele cai, ele permanece de pé, gato tem 7 vidas, né? E uma noite deram um tiro no Kiko, no costureiro Kiko, quando ele estava voltando de uma festa. E foi bem aqui naquela rua que tinha ali, que agora aquela rua é a Doutor Muricy. Tá, passou-se 100 anos, né? Uma moça fundou uma loja chamada Kisses lá, né? E bem quando ela tinha fundado aquela loja, ela viu o filhote de gato chorando. Ela deu leite para o filhote de gato, né? Só que ele voltou no outro dia. Ela resolveu adotar o gato e chamou de Kiko. E daí ela chamava Kiko para cá, Kiko para lá, até que uma senhora que fornecia roupas para ela disse assim, você chama o gato de Kiko? Sabia que aqui nessa casa morou um costureiro chamado Kiko que morreu e falou que queria reencarnar no gato? Daí a dona, que era, não sei se é Francine ou Franciele, o pessoal chama ela de Fran. A Fran ficou assim muito assustada quando falaram isso para ela. Daí pesquisando ali nos arquivos da Biblioteca Pública, que a Biblioteca Pública, nos anos 90, elas tinham um arquivo chamado microfilmes. E nesses microfilmes tinham fotos dos jornais do século XIX. Pesquisando, eu descobri que realmente existia um costureiro chamado Kiko, que morava aonde hoje é a Rua Doutor Muricy. Olha aí, ó, que bacana, né? A Suzy Almeida está com a gente, está dando boa noite. A Maikele Bueno falou, adoro, vocês juntas são show. Olha aí, quem sabe futuramente aí a gente não pode fazer um programa juntas, né? Programa juntas é legal, porque se de repente eu tiver que trocar a fralda da minha mãe, levar do banheiro, daí a Mari fica segurando as pontas enquanto eu volto, aí já é uma boa ideia. É verdade, a gente tinha podcast dos apresentadores, lembra, Lu? Era bem bacana. Podcast era ótimo, eram 4 apresentadores falando sobre diversos assuntos, e era muito divertido, muito instrutivo também, porque a gente aprendia muita coisa com os colegas apresentadores. Estou com a garrafa aqui, porque acho que minha garganta está meio problemática. Então, o podcast era excelente, eu gostava muito de participar. O João Merlini também está com a gente, falou boa noite, programa bom demais. A Marisa Parodi Bernard também está conosco. Ela é cantora e compositora. Seria bom se ela tivesse um programa, que uma vez eu perguntei se ela queria ter programa de rádio, ela falou que sim. Ô, doutora Marisa, faça um programa musical aqui com a Mari?
Ela é excelente cantora e compositora. Isso aí, vamos alinhar. Conversa comigo depois, né, Lu? É. O Clóvis Machado falou, boa noite, Tibagi assistindo esse programa maravilhoso. Boa noite, Clóvis, obrigada pelo carinho. O Clóvis sempre está com a gente, né? Sempre ligadinho aí nos programas da rádio. Quero agradecer aí, o Janei falou show, né? Quero agradecer aí o carinho de vocês, tá, gente? Deixa eu ver aqui. E aproveitem fazer perguntas, porque não é sempre que a Luciana está com a gente, né? Então, vamos aproveitar hoje, fazer perguntas aí para ela, ouvir um pouquinho aí, né? É do folclore, que já fez pergunta para os amigos, aqui eles respondem também, ó. Ó, tem o Saci tá até com a boca aqui, ele tem cachimbo na boca, mas ele responde. A Cuca também, né? A Cuca tá louca para pegar alguém, né? Ó, a Cuca também, ó. Lu, e o pessoal está perguntando por que da sexta-feira 13, né? Ser um dia aí que todo mundo tem medo e tal, porque você falou no início, né, Lu? O número 13, desde a antiguidade, desde da mitologia nórdica, que diz que tinha o deus Loki, e ele fez um jantar com 13 deuses, mas ele esqueceu do deus do fogo, Deus do fogo e também da escuridão, das trevas, era Deus do fogo e também da escuridão. E ele soube desse jantar, né, com 13 deuses. Daí ele ficou muito bravo, ele foi brigar no local e um dos deuses acabou machucado, outro acabou morrendo. Então, esse número 13 tem sempre uma obscuridade. E quando Jesus foi fazer a sexta-feira, ele convidou 12 apóstolos e com ele formava 13 pessoas. E depois o que aconteceu? Ele foi crucificado. Então, o 13 tem essa coisa de mistério, essa coisa de medo. E sem falar que, voltando lá para o deus Loki, lá da mitologia, ele era casado com a deusa Frigga. A deusa Frigga é o quê? É a deusa da sexta-feira. E o que aconteceu lá com a jantar com 13 pessoas, né? O outro deus do fogo não foi convidado e foi lá brigar. Então, o número 13 sempre tem essas coisas, né? É o número ímpar também, sempre tem esse negócio de mistério, de obscuridade, né? Então, sempre tem essa coisa mística do número 13. A Júlia Barbosa está perguntando se a sexta-feira 13 é noite de lobisomem. Acho que é isso que ela quis dizer. Dizem também que o lobisomem gosta de aparecer na sexta-feira 13, mas a preferência dele é de lua cheia. Se a sexta-feira 13 tiver a lua cheia e for na quaresma, daí ele fica à vontade mesmo. E tem a lenda que depois que o lobisomem trabalha à noite, assustando a pessoa, correndo atrás, ele vira homem de novo. E como na transformação ele perde muito sal, ele perde sódio, ele vai bater na casa das pessoas perguntando por um pacote de sal. Porque diz que se ele tomar o sal que tem na casa dele, não faz efeito para ele recuperar o sal que ele perdeu. Então ele tem que pedir para alguém. Então é isso, essa lenda do lobisomem, que no dia seguinte ele vai pedir pacote de sal para os outros, porque perdeu muito sal na transformação. É muito interessante, eu acho muito interessante essa parte do lobisomem que perde sal quando se transforma. Ô Lu, então, ó, gente, fiquem esperto. Se aparecer um homem na casa de vocês, um vizinho, qualquer coisa, pedindo sal, ó, fiquem de olho que pode ser o lobisomem, né, Lu? É o lobisomem, Não é qualquer um que vai pedir sal, não, hein? Se espertem, gente. Andressa Calisto está com a gente, ficou bem alegre aqui, tá agradecendo que você está conosco. Andressa também é uma queridona, né? Obrigada, pessoal. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais perguntas. Enquanto o pessoal não faz perguntas, você quer contar mais alguma lenda para nós? A lenda dos pianos das escolas. Vocês notaram que toda escola que tem piano dizem que o piano toca sozinho? Então, aqui no estadual, né, as pessoas falaram que no colégio estadual o piano tocava sozinho. E daí, realmente, eu conheci uma moça que trabalhava como zeladora lá, que ela morava na mesma vila que eu morava antes, que era Jardim Centauro, né? Daí ela disse que escutava o piano, a sala do piano lá com som de piano. Ela ia abrir e nada. Só que uma vez ela abriu e ele estava tocando sozinho, só que ela enfrentou. Ela abriu aquela caixa do piano e viu que tinha rato ali dentro. Eram os ratos que entravam nas cordas de dentro do piano, não era fantasma, né? Daí ela só gritou, mas daí o guarda falou, o que é? Você viu fantasma? Não, eu vi rato nas cordas do piano de dentro
se fazendo de fantasma. Então não era fantasma, eram os ratos que estavam dentro da corda, entravam dentro do piano, das cordas do piano e fazia som. E até o som melódico, né? Eu acho que os ratos do colégio estadual tocam piano melhor do que eu. Não sei se vocês já viram o vídeo de quando eu tô tocando piano, porque eu toco mal, né? Então, os ratos do colégio estadual tocam piano melhor do que eu. Isso daí é fato. Ó, o Cláudio falou assim: boa noite. Quando eu morava no Capão da Embuia, eu e meus amigos corremos de um lobisomem. Diz que esse bairro tem o Tarumã, diz que tinha lobisomem também, né? Que foi morar lá um senhor muito estranho, muito assim, que não saía de dia, só saía à noite, e diz que nos anos 60 do bairro Tarumã, as pessoas viram o lobisomem, viram esse lobisomem correndo atrás delas, né? E também tem a lenda do jockey, do cavalo do jockey, né? Que diz que tinha corrida de cavalo, jockey, aqui perto do Tarumã, aqui em Curitiba, e diz que uma vez deram uma substância para o cavalo correr muito, era um cavalo branco muito bonito, o cavalo morreu correndo. E uma vez, isso que ano que foi 2001, uma amiga minha foi no show que tinha não sei se era Planet Rape, a banda, se era Los Hermanos, acho que eram essas duas bandas assim, né? E daí teve uma confusão, porque eles fecharam os portões, né? E daí eles começaram a gritar, daí empurraram os portões, né? E ela queria sair dali, ela se segurou no poste e queria sair dali. Daí ela viu um cavalo se aproximando, as outras pessoas viram um cavalo se aproximando, sabe? E ela montou em cima, conseguiu montar em cima do cavalo. E depois o cavalo salvou ela. Tem até relato mesmo, de foto que o cavalo salvou ela. Daí quando chegou na outra parte ali do estádio, que estava meio vazio, ela ficou ali esperando, né? Deu a volta, o cavalo seguindo ela, cuidando dela. Daí ela conseguiu entrar, mas já estava com problema de polícia, tudo. Ela olhou para trás, cadê o cavalo? E as pessoas acham que quem salvou ela foi o cavalo fantasma do jockey, que era um cavalo branco, que deram uma substância para ele ganhar uma corrida e ele morreu lá. E tem mais pessoas que agora, depois que teve esse problema, do lado ali do Tarumã ficou, tipo assim, num campo ali, eles colocam um circo. Né? Tinha muito circo, muito parque, essas coisas assim. E tinha, acho que era Morenos Parque, não era Play Center, era Morenos Parque que tinha ali perto. E uma outra amiga minha foi nesse Morenos Parque, né? E ela ficou meio machucada e ela viu um cavalo do lado dela, parecia que estava cuidando dela, o cavalo, sabe? O cavalo ficava do lado dela, ficou do lado dela até ir no ponto de ônibus. Daí dizem que esse é o cavalo fantasma do jockey que cuida das pessoas que se machucam ali no jockey. Que agora não é mais ali o jockey, agora é o shopping, né? É o shopping que tem ali agora. Mas tem gente que trabalha no shopping, que vem relinchar de cavalo, que escuta às vezes de noite, principalmente no Natal, que eles estão trabalhando até tarde, eles escutam o trote de cavalo, tudo assim, né? E dizem que é desse cavalo que morreu no jockey. O fantasma do cavalo, então, anda por ali ainda. Anda por ali, cavalo. O carinho, né? A Andressa está agradecendo o nosso carinho, falou que nós somos maravilhosa. A Sandra Rezende está conosco, eu quero mandar um beijo para ela que é a avó da Miss, né? Da Miss Ana Júlia. Um abraço para ela, para Ana Júlia, toda a família. A Júlia Barbosa falou, que loucura. E o Matheus Melino também entrou com a gente, está dando boa noite, né? Bastante gente aí conosco, hein, Lu? Opa, estamos com a audiência, né? Sexta-feira 13, agradece. E me diz uma coisa, Lu, você tem medo de fantasma ou não? Não tenho medo de fantasma, porque, de uma certa forma, já tive experiências sobrenaturais, né? A minha mãe, uma vez, ela achou um quadro de menino chorando no lixo. E ela levou lá para casa, né? E eu coloquei no meu quarto, mas eu notei que em cada dia ele estava com uma fisionomia diferente. E teve uma vez que era um menino loirinho chorando, que parecia que ele estava ensanguentado, ele ficou todo vermelho. Eu comecei a rezar, ele voltou. No dia seguinte, minha mãe falou assim: jogue esse quadro aí, porque me falaram da lenda do quadro do menino chorando, que um pintor italiano, Bragolin, ele matou as crianças e depois pintou.
E dizem que esse quadro é amaldiçoado. Se você virar o guri de ponta cabeça, dá a impressão que eu tenho um peixe engolindo o guri. Eu nem virei. Eu chamei meu primo e o amigo dele para destruir o quadro. E o quadro demorou para ser destruído. Depois eles jogaram, né? E daí eu descobri, depois, que existe realmente essa lenda, né? Que era a história do pintor, que ele não conseguia sucesso, não conseguia vender. E dizem que ele fez pacto com o inimigo lá debaixo. E ele tinha que matar uma criança e daí teria que pintar essa criança. E diz que ele fez isso com várias crianças, todos esses quadros com crianças chorando. E eu tive um quadro desse sem querer, porque minha mãe jogou no lixo. Então, eu acho que a pessoa já jogou no lixo porque soube dessa lenda. E eu notei que todo dia ele estava com uma fisionomia diferente, eu vi que tinha alguma coisa estranha nesse quadro. Então, né, é aquela história, que nem aquele rapaz que diz assim, não acredita em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Mas você sabe, Lu, que eu já tive um quadro desse na minha Já? adolescência. Eu nem lembro quem que me deu esse quadro também. Minha irmã apareceu, acho que ela trabalhou lá na casa de uma mulher na época, e ela ganhou esse quadro e apareceu com esse quadro lá em casa e me deu. E isso, se eu te falar que eu acordei várias noites escutando choro de criança. Daí eu também falei, mãe, eu falei para minha mãe, né? Falei, mãe, é esse quadro que parece que o choro vem da parede. Aí também a gente levou lá num lugar, lá, acho que num santuário lá da Igreja Católica, lá na época, minha mãe pegou e levou para lá, e a gente se livrou do quadro, depois nunca mais escutei o choro. É porque diz, faz sentido, ele fez o pacto com o cara lá debaixo e tinha que matar uma criança e depois pintar essa criança. Faz sentido, porque a criança morreu, ela chora, né? Então é uma coisa bem estranha, isso aconteceu comigo, só que parecia que ele estava ensanguentado, outro dia parecia que ele estava melhor, ele mudava a fisionomia. O seu era o menino loiro ou moreno? Moreno. Ele era Ah, o assim, meu era... ele era branquinho, do cabelo preto. E a blusa dele parecia assim, era uma blusa, tipo uma blusa peluda, sabe? Eu virei, depois eu fiquei curiosa, eu virei também, porque daí todo mundo começou a falar que aquele quadro não era, né, que era coisa ruim e tal. Aí eu virei da impressão, assim, no meu, dava a impressão que tinha um lobo engolindo o menino, sabe? O meu era o loiro, falava que era o peixe, mas eu nem... Ele fez vários, ele pintou vários quadros e todas as crianças estavam chorando, né? Então, alguma coisa tem, né? Porque... Você vê que realmente, gente, tem coisas, né? Existem muitas coisas misteriosas nesse mundo, né? O Chegaram Matheus, mais perguntas? esse quadro é consagrado, ele foi consagrado a coisa ruim, né? Porque que ele fez pacto, né? E dizem que esses artistas que morrem com 27 anos, porque eles fazem pacto. Porque o 27, né, na numerologia, 7 mais 2 igual 9, o número do verdadeiro mestre. Só que diz que eles fazem pacto para ter sucesso, mas eles vivem até 27 anos. E, por coincidência, vários, né, artistas morreram com 27 anos. Aquela Amy Whitehouse, acho que é assim que ela morreu 27 anos, o Kurt Cobain com 27, o Jim Morrison morreu com 27 anos, né? Então, vários artistas morreram com 27 anos e dizem que eles fizeram um pacto e que fazia parte desse pacto morrer com 27 anos. É conhecida essa lenda como o Clube dos 27. Nossa, mas 27 anos, uma idade tão jovem, o que adianta? Eles vendem a alma, né? Eles ficam vivos até 27. Uns falam que a Marília Mendonça também fez esse pacto, por isso que o avião caiu e ela morreu com 27 anos, é o que dizem, né? Mistério, né? Mistério, né? A Carla Ramos também entrou com a gente, tá dando boa noite para nós. Boa noite, Carla. O programa da Carla, quando é que é? Estou procurando o programa da Carla, não acho? Como é que são os alquimistas? Ela está de férias, né? Porque ela está aí com um trabalho novo. Aí ela está com férias aí temporárias. A gente não sabe quanto tempo que vai durar essas férias, né? Ela esteve no... Mas eu quero que ela volte, porque entrevista pessoas com ONGs, pessoas que fazem o bem, que o mundo precisa divulgar quem faz o bem, né? Excelente, muito o programa dela.
Muito bom os alquimistas do agora. Uhum. Ela foi homenageada, né, no jantar, estava linda Que lá, legal. maravilhosa, né, Carla? Parabéns aí também pelo prêmio, né, pela homenagem. Ó, o Cláudio falou assim: por que quando chove com um raio tem que cobrir o espelho? Porque dizem que o espelho é um portal, né? Tem até um jogo, você pode tentar fazer em casa, que não tem problema, para você saber quem você foi na outra reencarnação. Tem que estar ser de noite, você pegar um espelho, colocar uma vela do lado esquerdo, a outra do lado direito. E você tem que se concentrar em você. Tem que estar escuro, só com as luzes da vela. Você tem que se concentrar em você. Você pode fazer uma regressão, se você quiser, né? Por exemplo, supor que você tem 18 anos. Daí você olha no espelho e se vai lembrando quando você tinha 17, 16, até você chegar no ventre da sua mãe. Se você forçar mais um pouquinho, no espelho aparece quem você foi na outra reencarnação. Se chama simpatia do espelho, para você saber quem você foi na outra reencarnação. Porque o espelho é um portal, tanto que tem ali a Alice, através do espelho, ela entra dentro do espelho e vai para outra dimensão. Tinha uma novela, era com uma atriz, assim, bem bonita, não consigo nem lembrar o nome da atriz, é uma atriz bem jovem, bem bonita, que ela tocava no espelho antigo, né? Era um espelho de uma estante bem antiga, né? Acho que é do século XIX, ela tocava no espelho e se concentrava, daí ela ia para outra reencarnação do século XIX. Eu não sei se era Além do Amor, Além da Vida, uma coisa assim, não lembro o nome da novela, mas também não lembro o nome da atriz, mas é assim, ela toca, ela vai numa casa antiga, vai numa estante, numa escrivaninha antiga com espelho, né? Uma penteadeira antiga. Daí ela se concentra, toca no espelho, entra dentro do espelho e vai para outra reencarnação do século XIX. Eu acho que é Espelho da Vida, acho que o nome da novela é Espelho da Vida, que daí é Você bem já tentou interessante. fazer essa daí do espelho, Lu? Oi? Você já Ah, tentou? eu fiz essa simpatia do espelho, só que para mim começou a aparecer um dinossauro. Eu acho que eu fui dinossauro na outra reencarnação, porque não é possível. Eu esperando que aparecesse a Cleópatra, né? A Mary Monroe, né? A rainha do Egito, a rainha de Sabá, não. Apareceu um dinossauro, acho que fui dinossauro na outra reencarnação. Eu acho que não foi há 200, 300 anos atrás, foi milhões de anos atrás que começou a aparecer um dinossauro. Aí fiquei revoltada, apaguei as velas e saí do local lá, do banheiro lá. Ah, por favor, né, esperando Cleópatra, esperando que Mary Monroe. Eu tô esperando pra criar esse dinossauro, é muita sacanagem isso, né? Pô, sacanagem. Olha, só você mesmo. O Cláudio Parecia um falou várias dinossauro. pessoas aqui que morreram com 27 anos, né? É Hum. verdade. O Carlos Almeida falou: ele faz nada, ele morre de medo do espelho. Ele falou: tenho medo. A Rosi Moraes entrou com a gente. Boa noite, Rosi. Seja bem-vinda, gatona. Ela já está se partindo da risada ali também. E teve a mitologia assim, do trovão do espelho, né? Antigamente que os nórdicos eles usavam uma espécie de espelho que eles faziam com cristal e pedra, sabe? Só que tinha o deus Thor, o deus do trovão. Dizem que se você ficasse assim, na frente do espelho e tivesse o trovão, o deus Thor aparecia do espelho e levava você para outra dimensão. Tem essa lenda da mitologia nórdica do deus Thor, que você não pode ficar com ele, porque ele é o deus do trovão. Dá trovão, está em frente ao espelho, ele pega você e leva você lá para outra dimensão dos deuses. Era uma coisa que tinha na mitologia nórdica. Então, por isso que tem essa lenda, quando cubra os espelhos, se tiver trovão, né, tem essa lenda. Gente, depois desse programa, vocês nunca mais vão olhar para o espelho da mesma forma, né, Lu? Nunca mais vão olhar para o espelho, né? Que dizem que é um portal, né? E diz que diz que não presta ter espelho no quarto, porque se tem pesadelos, pode ter pesadelo. Gente que tem pesadelo que está em outros mundos, em outros lugares, é porque tem espelho no quarto. Não sei, alguém tem experiência com espelho no quarto aí? Vou tirar meu espelho então do quarto. A Rosi falou assim: eu tenho espelho negro de pedra. O espelho negro é para você treinar a tua intuição. Você chega, se concentra no espelho negro, faz uma oração e diz assim: espelho negro, me mostre o que os meus olhos não podem ver. E você acaba sonhando com a mensagem, né? Ele acaba revelando coisas que as pessoas escondem de você, o espelho negro, né? Isso era muito usado na Idade Antiga, pelas mulheres celtas. Elas tinham o espelho negro para saber o que estava acontecendo, que elas não podiam ver.
Então, o espelho negro é para abrir, é o terceiro olho que a pessoa tem, para abrir a intuição. Eu nunca vi esse espelho negro, gente. Tem em loja de artigo religioso, pode comprar. Eu acho que tem na loja Lírio Verde, ali na João Negrão, acho que tem lá. Não, mas eu não vou querer comprar, não. Eu tenho medo desse Bom. Só curiosidade mesmo. Já vou cobrir até o espelho que está no quarto. Não. Eu gosto de ficar com o pezinho no chão, sabe? No aqui e agora. Esse negócio de passado e futuro, eu tenho medo. Mas espelho negro, para quem quiser comprar, tem na loja Lírio Verde da João Negrão, ó. Estou fazendo propaganda de graça para eles. Eu fiquei curiosa, sabe? A hora que eu estiver passando por lá, vou dar uma olhadinha. Depois manda foto para mim, Rosi, só para mim ver como é que ele é. Fiquei curiosa. Sim. Fiquei curiosa. A Rosi falou isso mesmo, Lu. Bem interessante, né? Como eu falei, tem muitas coisas interessantes, muitos mistérios no mundo, né? Nem tudo a gente consegue também decifrar. Tem coisas que a gente não consegue entender, né, Lu? Coincidências que acontecem, sabe? A história da cabra mesmo, né? Eu fui escutar eles querendo fazer sacrifício para a cabra preta. Eu falei, não, falei para as crianças da escola, não. Daí falei para os rapazes de 14, 16 anos, que eram maiores, eles que quebraram a corrente, né? As meninas não iam conseguir. E a cabra ficou desesperada e já fugiu. Nem deu obrigada para a gente, fugiu rápido, sabe? Não, foi Deus te usando ali para salvar a vida da coitadinha, com certeza. Deus fez você ouvir ali para livrar ela da morte, né? Lu, mas eu quero agradecer a tua participação, tá? Eu que agradeço. Obrigada por ter aceito o convite. Quando eu quiser voltar outras vezes, a gente combina de novo, né? O programa fixo eu não posso ter por causa da minha mãe, mas uma vez por semana, ou é uma vez a cada 15 dias, daí eu acho que eu posso participar, né? Que a minha mãe pode me chamar às vezes para trocar a fralda dela, ou para dar água, alguma coisa, né? Eu sou obrigada a interromper. Mas com outra pessoa, que o caso você comandando, eu vou de repente dar água para minha mãe, você conversa com o pessoal, então eu não deixo de totalmente abandonado o público, né? Com outra pessoa junto, eu posso daí. É verdade, em 2 pessoas dá sim. Eu vou estar te convidando mais vezes, então, tá? Você quer agradeço. Então, pra gente? O que mais que você quer falar para o nosso público? Que tem nem toda lenda é ruim, nem toda lenda tem fantasma, nem toda lenda é vingança de ódio, porque tem uma lenda chamada aqui, né? Que é a bailarina da Casa Hoffmann. E disse que ali foi tecelagem ótima, mas depois dos anos 80 virou escola de dança, virou local onde as pessoas dançam, né? E tinha uma bailarina ali que ela tinha câncer e ela morreu dançando ali. E tinha um rapaz que ele era cadeirante e toda vez que a cuidadora passava com ele ali à noite no Largo da Ordem, ele via aquela bailarina dançando. Ele se apaixonou pela bailarina, né? E uma vez a cuidadora não pôde levar, a cuidadora faltou. E ele foi, porque ele morava no centro, ele foi ali sozinho, com a cadeira de roda, ver a bailarina. Diz que a bailarina desceu, já era umas 6 da manhã, e fez ele levantar da cadeira de roda e viram os dois dançando. Daí ela colocou ele na cadeira de roda novamente. Mas nesse dia que viram ele dançando, olharam que ele estava assim, meio assim, desacordado, e foi exatamente a madrugada que ele morreu. Só que viram ele dançando, o rapaz cadeirante saindo da cadeira e dançando com a bailarina. O pessoal dos bares viu naquela época, né? Então tem essa lenda da bailarina da Casa Hoffmann, que ela teve essa história de amor com o cadeirante. E tem gente que passa de madrugada na Casa Hoffmann e vê uma mulher vestida de bailarina. Dizem que é essa. Uma história romântica, né, Lu? Uma história romântica, né? É uma lenda romântica. É uma história romântica, uma lenda romântica. E tem lendas que são reais, porque eu era do grupo de poetas e tinha um poeta chamado Francisco, que ele compunha, ele cantava, e em 2014, acho que teve, uma apresentação de poesia, né? E ele foi apresentar, que era não sei se era 14 de junho, era uma data bem perto do Dia dos Namorados, sabe? E fez uma canção para a esposa dele, ele queria mostrar nesse evento de escritores e poetas. Daí ele começou a tocar e ele começou a passar mal, ele desmaiou lá.
e chamaram a ambulância, e ele tinha morrido. Isso foi no TUC, no Teatro Universitário de Curitiba. O nome dele é Francisco. Eu não lembro se era 2014 o ano, mas eu lembro que era junho, bem próximo do Dia dos Namorados, e o sarau era homenagem aos namorados. Ele tinha feito essa canção para a esposa dele. E quando ele foi apresentar nos primeiros acordes, ele desmaiou e morreu no Teatro Universitário de Curitiba, aquele embaixo ali do Largo da Ordem, sabe? Que você passa ali por baixo. E daí os amigos meus que vão para a balada do Largo da Ordem, né? Eles passaram ali perto e viram um rapaz moreno de barba tocando, né? Ele perguntou eles perguntaram pro Barda qual o nome daquele cantor que tá tocando tão bonito. O Barda falou, não tô vendo ninguém ali. Mas os 5 rapazes, 5 falaram, nós estamos vendo o cantor aqui, mas como é que ele é? Ele é moreno, de barba, tá cantando uma canção romântica. Daí o Barda falou, quem sabe é o fantasma do Francisco, que o Chico morreu ali, né? No evento de poesia tocando. Daí os rapazes olharam assim um pro outro, que só eles que estavam vendo. O guarda não disse que não via nada. E eles viram o rapaz tocando violão com essas características. Então tem gente que passa ali de madrugada e vê esse rapaz tocando, que diz que foi esse poeta, esse músico que morreu no evento, no sarau do Dia dos Namorados. Então, é bem interessante, porque esse era um artista ótimo, excelente, ele era criativo, ele era poeta, ele era músico, né? E morreu dessa forma, tocando no evento do Dia dos Namorados. Então, é uma coisa realmente que parece uma coincidência, sabe? Uma coisa sobrenatural. É verdade. A Carla Ramos falou que adora tuas lendas, né? Contadas por você. Ah, obrigada. A Rose Moraes também falou que gosta muito, tá? E o Carlos Almeida também falou que legal, que show. Ah, obrigada. E vamos aproveitar também para agradecer aos patrocinadores do programa, né? A Su, né? A Su Artes fez essa arte aqui no balão para nós. Olha que lindo, gente. Ah, que legal. Legal, pisca-pisca, quer ver? Vou ligar aqui para vocês verem. Ó, eu liguei só na luzinha, mas dá para piscar também, ó. Fica piscando. Aí você escolhe o tema que você quer, ela decora, bem bonito, né? Ai, que lindo. Pode escolher fantasma? Lendas, fantasmas? Pode também. Se quiser escolher de fantasma, ela faz. O tema que vocês escolherem, né? Então, quero agradecer a Suartes, né? Também que é patrocinadora do programa. Quero agradecer a Pizzaria Garagem, o Costelão Tropeiro, também a Urano Distribuidora. Enfim, agradecer a todos os patrocinadores, né, que nos ajudam aí para que o programa aconteça. Quero agradecer também a Igreja IEQ Cristal, né, Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica aqui em São José dos Pinhais. Inclusive, amanhã, Lu, nós temos um evento à noite, nós temos um culto especial para as mulheres. Então, você, mulher, que quiser ir amanhã estar conosco, vai ter muita comida, né? Porque na minha igreja, Lu, não falta comida, tá? Sempre tem. Tudo é motivo para festar. Vamos festar e comemorar. Então, vai ter muita comida gostosa. Vai ter brinde, sorteio de brindes, vai ter palavra, vai ter oração. Vai ser um momento bem legal entre as mulheres, tá? Fica na rua Henrique Gonzaga de Souza Neto, número 227, aqui em São José dos Pinhais, e todas as mulheres estão convidadas a participar, tá bom? Quero agradecer aí, então, os nossos patrocinadores. E a igreja também nos ajuda aí para manter o programa. A Carla Ramos falou, eu fiz uma poesia em homenagem ao Francisco, depois me mostra. Carla, você estava nesse evento que ele faleceu tocando? Era evento do Dia dos Namorados, né? Eu acho que a Carla estava nesse evento quando esse artista faleceu. Eu acho que ela estava. Nossa! Precisamos voltar com outro programa para falar mais sobre esse assunto, então, tá? Carla, você está convidada para fazer aí um programa junto comigo, com a Luciana, para a gente voltar com esse assunto, beleza? Isso, é. Ela é psicóloga, ela pode falar da psicologia dos arquétipos atrás das lendas, né? Falar que as lendas têm os arquétipos, né? Dos deuses, de repente, até das assombrações, é tudo um arquétipo. Como ela é psicóloga, acho que ela pode falar muito bem desses arquétipos. E para finalizar o programa com chave de ouro, olha quem eu trouxe para dar uma boa noite para vocês. Que bonitinho! Qual que é o nome dele? É Arthur. Olá, Arthur, nome de rei, ó. Tem as lendas da tábua do rei Arthur, ó. Nome de lenda já, ó. Nome de rei Arthur. Futuro apresentador
apresentador da Rádio Amor e Vida. Falei, eu que vou ser o diretor e apresentador da rádio. É assim, fala, a vovó vai me ensinar tudo. Eu que vou coordenar tudo. E vou fazer um programa com você ainda, Lu. Que legal! Ele é uma graça, né, gente? Que fofinho! Arthur, quantos meses? 4, pequenininho ainda. Mas logo, logo ele vai estar aí falando, aí interagindo. Lu, obrigada, tá? Por participar do programa. Eu que agradeço. E vamos voltar, então, para a gente poder falar aí do Franchico, né? A gente pode fazer uma homenagem para o Francisco, né? Homenagear os artistas que já faleceram, os poetas de Curitiba que faleceram. Tem a Regina Bustolin, tem os famosos também, tem o Paulo Leminski, a Helena Colodi. A gente pode fazer uma homenagem para os artistas de Curitiba que já faleceram, né? Tipo Lala Schneider, que foi uma grande atriz, né? Então é uma boa ideia fazer um programa de homenagem aos artistas curitibanos que já faleceram. A gente podia contar a história dos artistas, né? Mostrar o poema, mostrar o quadro deles. O Puti Lazarotto seria também foi um grande artista, também artista plástico, né? Falar desses artistas que já faleceram. A Regina Bustolin, eu já dancei com a Regina Bustolin, ela era bailarina, era escritora, professora, uma homenagem para ela. Seria bem interessante o programa de homenagem aos artistas curitibanos que já faleceram. Vamos fazer sim. A Carla Ramos falou que lindo, o Arthur, a Andressa Caliço falou que fofura, lindo demais. É verdade, gente, ele é muito fofo mesmo. Obrigada também pelo carinho, tá, meninas? Lu, obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Você, tá? Boa noite. E vamos você também, boa noite para todos que estiveram assistindo e também para quem vai assistir, né? Tudo é bom para quem vai assistir também. É verdade, vai ficar gravadinho e daqui a pouco vai para o YouTube, tá? Beijo, Lu, gratidão. Obrigada, quero o link do YouTube para o pessoal que está trabalhando e não pode assistir. Depois eu te mando, tá bom? Beijo a todos. Tchau.